1 João capítulo 2, versículos 5 e 6. Gostaria de falar sobre o reflexo de Cristo na vida de cada um de nós. Assim diz a palavra do Senhor. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. A gente observa a lua e como essa lua em algum tempo ela é bonita, né? Ela reflete uma beleza que os poetas não têm palavra para escrever. Mas a lua, a gente sabe que ela reflete a luz do sol. E quando esse texto vai falar sobre a pessoa de Cristo na vida da igreja, tem que ser como o sol quando ele põe sua luz na lua e ela reflete, e essa luz é vista, né, pelo mundo inteiro, e as pessoas elas ficam boquiabertas por essa beleza. Todo aquele que guarda a palavra de Deus é um filho de Deus, é um filho da obediência, e como filhos de Cristo devemos viver como ele viveu. E muitos têm questionado como que a gente vai viver como Cristo viveu. Cristo vestia roupão, era barbudo, era cabeludo. A Bíblia não está falando sobre isso, da questão do Cristo físico, mas está falando daqueles ensinamentos que ele deixou para nós. A Bíblia diz que o mundo só vai conhecer Jesus através de nós. E nós somos o reflexo de Cristo no mundo. E ultimamente temos falado muito sobre isso, temos buscado muito sobre isso, porque o nosso desejo é ver uma igreja que reflete Cristo ao mundo. E para se trabalhar isso, é como pegar um ouro bruto e trabalhar anos para ele ser refinado. Porque a igreja se trata de pessoas diferentes, cabeças diferentes, sonhos diferentes, ideias diferentes. E essas pessoas precisam saber que quando se convergem em Cristo, as nossas diferenças têm que desaparecer. Mas infelizmente, na vida da igreja moderna, as pessoas não querem convergir em Cristo, não querem viver aquilo que Cristo está colocando para nós. Mas cada um vem e quer viver a sua própria vida, a sua própria ideia, e isso tem dificultado esse sol refletir nessa igreja e essa igreja passar esse reflexo. Portanto, todos nós que temos Cristo como Senhor e temos a palavra dele, nós somos filhos e precisamos, como filhos, obedecer. E como filhos de Cristo devemos viver exatamente como ele viveu. Como é que Jesus viveu e que transformou a ideia de pessoas? O modo dele agir, o modo dele falar, o modo dele pensar, as suas atitudes. E a gente precisa ouvir essa voz e dizer: eu quero ser igual a Jesus nesse sentido. Eu quero ter misericórdia como ele teve, eu quero ter amor como ele teve, eu quero falar como ele falava, eu quero comunicar com as pessoas do jeito que ele comunicava, eu quero tocar as pessoas como Jesus tocava. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ensinou. Se a gente que conhece a Cristo, se temos ele como Senhor, se conhecemos a palavra, nós vamos ser como a lua reflete a luz do sol. As pessoas vão começar a enxergar essa bela lua, essa bela pessoa que é Cristo através de cada um de nós. Devemos amar como ele, devemos pensar como ele, devemos falar como ele, devemos agir como ele. Como é que Jesus pensava? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e a mente de Cristo não pensa como a carnalidade,
mas a mente de Cristo pensa segundo o Espírito Santo. Jesus pensaria aquilo que eu penso, aquilo que você pensa. Jesus agiria da forma que eu estou agindo. As perguntas que a gente deve fazer antes de qualquer situação é perguntar se Cristo agiria, pensaria ou faria aquilo que eu vou fazer. E temos falado muito aqui que a Bíblia tem ensinado que não devemos fazer nada que não seja para a glória de Deus. E que tudo que a gente for fazer, primeiro tem que pensar como é que eu vou fazer e se o que eu vou fazer vai refletir em bênção. Porque a palavra de Deus diz que eu só devo fazer, eu só devo agir, eu só devo abrir minha boca se caso eu for edificar alguma pessoa ou servir para a glória de Deus. Portanto, se nós temos a palavra de Deus guardada verdadeiramente em nós com essa prática seremos aperfeiçoados. Aquele homem perfeito que Paulo fala, que está trabalhando para um dia de fato ser totalmente recebido como homem perfeito. E essa perfeição começa aqui na nossa vida cristã. Portanto, se não fosse assim, todo crente, após o momento que aceitasse Jesus, teria que ir para a glória logo. Mas não, nós precisamos servir a Cristo enquanto aqui viver. E os ensinamentos dele é que nos dá garantia, é que nos dá força, é que nos dá a visão de que o mundo precisa de Cristo. E Cristo hoje trabalha através da minha e da tua vida. Agir, pensar, o mundo deve perceber que nós somos diferentes. Como é que o mundo sabe que eu sou de Cristo? Quando Pedro, no meio de uma multidão, está ali olhando como todo mundo, a figura de Jesus sendo atropelada por aquele povo, alguém olha para ele e lembrou e viu que o jeito dele era semelhante ao de Jesus. Olha, você é um deles. Por mais que Pedro dissesse, eu não sou, eu não conheço, ela disse, você é, porque você se parece com ele, você tem um jeito dele. É exatamente isso que devemos ser. Pedro tinha o físico de Jesus? Não. A aparência física? Não. Era a maneira que ele tinha vivido, a maneira que ele tinha agido. Aquela mulher o tinha visto com Jesus e percebeu que Pedro tinha uma atitude diferente. Portanto, fomos separados do mundo, do pecado, e o mundo deve perceber que nós somos diferentes. Se nós somos separados do mundo, já vivemos as coisas do mundo, e nós experimentamos as coisas de Cristo, devemos honrar a camisa que vestimos. Não devemos jogar em um time e depois estar jogando contra aquele time. Eu disse aqui pela manhã, do caso daquela família, né? Os assaltantes chegam para arrebentar aquele marido e a mulher chorando na vista dele, e vai e vem, chora e aquela coisa toda, quando vai descobrir a mulher que é o pivô de tudo aquilo. Quem sabe eu ou você estamos vivendo dentro do Evangelho, mas vivendo como eu preguei lá em Cajazeira ontem sobre vida medíocre cristã. Pessoas que saem do Evangelho, vêm para o Evangelho e continuam vivendo a vida medíocre de antes, prostituindo, roubando, mentindo, propinando. Claro, nós somos chamados para ser ter nova vida, nós somos chamados para ser nova criatura, e a Bíblia diz que o momento que Cristo me chama, Ele diz que a vida velha não pode me acompanhar, se realmente eu sou de Cristo. Mas a Bíblia diz em Jó, que Satanás, um dia Deus pergunta para ele, onde é que tu anda, rapaz? Ele disse, eu ando por aí, rodando a terra. E a Bíblia diz que quando os crentes vão se reunir, Satanás vai junto. É exatamente isso. Por isso nós estamos aqui nesse tempo agora à noite aqui. Satanás, ele acompanha cada um de nós. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, anda 24 horas por dia ao redor de cada um de nós, bramando como leão faminto para nos tragar. Ele te acompanha no teu trabalho, te acompanha para o banheiro, te acompanha para a praia, para qualquer lugar que você vai, tenta te pegar. E quando nós subimos aqui para o templo, todos os templos, Satanás acompanha. Aí você fica com aquela velha pergunta que eu costumo responder, Jesus disse,
E Satanás está aqui através de quê, pastor? Ele está no ventilador, ele está no ar-condicionado, vamos procurar ele? Satanás entra através de pessoas como eu e você. E quem trouxe Satanás para aqui, para dentro hoje, sabe. E se você está vivendo essa vida medíocre cristã, ou se você não tem Cristo ainda, você pode dar um não para Satanás hoje e não ser como Judas, que toda vez que os discípulos se reuniam, Satanás ia junto através de Judas. E nós precisamos ser reflexo. E você às vezes tem o nome de crente, é batizado na igreja, frequenta essa igreja, mas você não reflete nada de Jesus, porque as tuas atitudes são medíocres, são, sabe, uma vida cristã sem sentido. Não tem prazer de cultuar a Deus. A Bíblia diz no Salmo 100 que devemos celebrar o Senhor com alegria. E a gente percebe, e é bom você perceber, por que não tem alegria? O Salmo 1 diz que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. E quanta gente não tem nem prazer nisso. Examine cada um a si mesmo e veja, por que você tem uma vida frustrada? Por que você tem uma vida derrotada? Exatamente porque você não está valorizando as coisas de Deus. E você jamais vai refletir Cristo como a lua reflete o sol. Porque a tua vida não reflete seus ensinamentos. Portanto, Cristo está falando para você nesta noite que Ele quer, assim como o sol, passar o reflexo dele através da lua. Nossas fraquezas devem desaparecer diante do brilho do Salvador Jesus para o mundo. Deus sabe que eu sou pecador, que eu sou falho, mas quando Ele está em mim, a Bíblia diz que nós só vencemos o mundo porque a palavra de Deus está em nós. É por isso que muito crente não vence nada. O crente é derrotado em vários setores da sociedade. Ah, mas por que eu sou frequentador de igreja? É porque Cristo não está tendo liberdade de agir na tua vida. E a Bíblia afirma que Cristo em nós faz desaparecer a nossa fragilidade, faz desaparecer a nossa escuridão, porque a luz que brilha em nós é maior do que brilha nas trevas do mundo. Mas essa luz muitas vezes não está tendo oportunidade de brilhar. Portanto, você tem sido um reflexo de Cristo para o mundo, ou você tem sido uma lâmpada apagada que não serve para iluminar nada? Ou quem sabe nós somos como essas luzes mercúrio que tinha na cidade aí, que estava horrível, e o prefeito começou a arrancar tudo, deu outra vida. Que beleza a nossa avenida aqui, né? É dessa forma que temos que ser vistos pelo mundo. Viver como Cristo pode parecer a tarefa mais difícil da fé. Difícil para quem não quer compromisso com Ele. É como alguém que diz assim, casamento não presta, casamento é ruim. Casamento é ruim para você que não quer ter compromisso com nada. Porque para quem tem compromisso com o casamento, é a coisa mais gostosa do mundo. Ah, mas tem problema. Quem é que não vai dizer que tem problema? Onde é que não temos problema? Assim mesmo na vida cristã. Ah, ser crente é difícil, porque o problema é que você não quer deixar o pecado. Você ama mais o pecado do que a Cristo. Segundo a Bíblia, o mundo continua amando mais as trevas do que a luz. É por isso que fica nas trevas. E alguns querem ir para o céu, mas não querem sair das trevas. Querem ir para o céu através de barganha. Eu falei pela manhã aqui que a vida cristã vitoriosa, tanto financeira como outra, é não se propinar. E tem muito crente que está propinando diante de Deus, está negociando a sua vida eterna com Deus, que está dando meu dízimo, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Você não precisa fazer nada. Os meus adoradores me adorarão em espírito e verdade. Eu não preciso nada de você. Salmo 50. Eu tenho tudo. Não adianta você oferecer bode para mim, porque os bodes são meus. Não adianta você oferecer dinheiro para mim, que eu sou dono do ouro e da prata. O que eu quero é a adoração de cada um de nós. E o crente na vida moderna só vai refletir Cristo quando ele abrir mão desses seus egoísmos, desses seus pecadinhos e começar a refletir Cristo dentro de você. Portanto, viver com Cristo pode parecer uma tarefa difícil, tá? Pela fé, pode parecer, mas quem tem Cristo, quem aceitou Cristo em seu coração, possui uma coisa que ninguém tem, só o novo convertido e quem nasceu de novo, o Espírito Santo de Deus. Atos 1:8. Eis que darei o meu poder para você, e esse poder vai te dar coragem, vai te levar a falar do meu amor, a viver o meu amor.
E aqueles que têm o Espírito Santo jamais se envergonham de Cristo, porque aqueles que não têm o Espírito Santo, ou que não dão lugar ao Espírito Santo, são pessoas que envergonham a Deus todo dia. E a Bíblia diz: eu vou me envergonhar de você quando eu voltar nas nuvens com os anjos. Mas quem tem Cristo tem o Espírito Santo. Quem tem Cristo é uma pessoa que é encorajadora, porque o Espírito Santo ele encoraja, ele anima e conduz o crente passo a passo na caminhada da santificação. Quem tem o Espírito Santo se preocupa com aquela doutrina da santificação diária. Não é aquela pessoa que vem aos cultos só domingo à noite, não. Eu quero dizer para você, muitos dessa congregação têm perdido de crescer espiritualmente, porque não têm participado do culto da palavra, nas quintas à noite, aquilo que é o nosso caso, nos domingos pela manhã, e o culto da oração, que é a doutrina do aprender a orar e colocar dentro da terça-feira. Ninguém cresce sem comer, velho. Ninguém cresce sem alimentar. Se você pegar um moleque, jogar e prender num quarto e deixar lá uma semana, né, ele não vai ficar bem sem comer. Não, ele precisa comer. Quantos crentes abrem mão da palavra, não se alimenta durante o tempo inteiro, aí domingo à noite quer comer um lanchezinho? Lanche não enche barriga e lanche não faz você ficar forte. Portanto, sabe por que muitos crentes como você está nessa fase, e não só nessa congregação, mas em muitas? Porque não tem se alimentado, não tem valorizado, tem entrado na igreja como se fosse uma instituição onde você só aparece dia de culto especial. Nós somos a igreja, nós não vamos à igreja, e nós somos igreja e vivemos essa igreja 24 horas. Quando eu deito, me levanto, quando eu trabalho, quando eu vou a qualquer lugar, eu sou a igreja de Cristo, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, e eu só vou refletir essa luz se eu for exatamente como a Bíblia diz aqui: a palavra estiver guardada em mim, e se verdadeiramente eu sou obediente, essa palavra vai me aperfeiçoar, vai me fazer um crente melhor cada dia. Você já se perguntou por que você não sai da mesmice vida cristã? Por que você não cresce? Você não conhece nada de Bíblia? Você, quando vai discutir com alguém sempre derrota, porque você não conhece nada? Porque essa é a vida cristã que não reflete Cristo ao mundo. E é por isso que precisamos mudar, porque Cristo exige de nós vidas de santificação, vida de crescimento, vida que possa dizer para o mundo convictamente quem é Jesus. Portanto, meu amado irmão que está aqui nesta noite, se tua vida não tem sido iluminada ou iluminado o mundo, tem coisa errada, e você sabe onde é que está o erro. E esse erro está nesse pivôzinho que está dentro dessa lâmpada que está apagado. Apagou, essa lâmpada é muito bonita, mas se ela não estiver iluminando, ela não serve para nada. Portanto, não vai refletir nada nesse mundo. Viver com Cristo pode parecer difícil? Pode, para quem não quer, quem não deseja dar lugar ao Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele ajuda, ele encoraja, ele anima, e ele conduz você passo a passo no caminho da santificação. Porque só através da santificação é que você vai encontrar com Deus. Preste bem atenção. A vida cristã tem importância muito grande para o resultado do nosso encontro com Deus. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. E essas pessoas estarão naquela profecia de que me chamaram Senhor, Senhor, mas nem todos que me chamaram Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Portanto, se você tem Cristo como Senhor, se você aceitou Jesus, e você não tem desejo de Bíblia, não tem desejo de orar, não tem desejo de compartilhar da igreja, é bom você refletir e tomar uma posição. A Bíblia vai dizer que põe a mão no arado, não olha para trás. E se alguém nessa noite aqui tem Jesus e não tem disposição de seguir a Jesus, a Bíblia diz: é melhor que você procure outra coisa para fazer, porque você não vai produzir nada. E a Bíblia diz que você não pertencerá ao reino de Deus, porque Deus, Ele não suporta pessoas que fazem as coisas relaxadamente, não suporta pessoas que buscam as suas coisas em primeiro lugar o reino dele, e muito mais. Negue a si mesmo para seguir a Jesus. Portanto, tira da tua cabeça essa ideia que igreja é só esse lugar aqui pintado de branco e cadeira branca para você sentar, levantar as mãos e ficar cantando. Igreja somos nós
que pegamos esses ensinamentos e colocamos em prática, onde eu posso dizer para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu colega, ele possa ver em mim, esse cara é diferente. Por que é diferente? Porque você vai refletir através do que você pensa, do que você faz, e as pessoas vão começar a ver que tua vida é diferente. Crente é isso. Crente é aquele cara que põe a Bíblia no braço, domingo de manhã, domingo de noite, e sobe, parecendo um santarrão indo para o centro. Nada disso. Crente é aquele que tem Bíblia na mão, na mente e no coração. É aquele que passa e no baile olha para a pessoa e diz: olha, boa noite, Deus te abençoe. Passa a ver uma pessoa jogada no chão, fala com ela. Crente não é esse que sai quieto, não. É aquele que tem um sorriso nos lábios. É aquele que tem a alegria de Deus brotar do seu coração. É aquele que se preocupa com quem está do lado. É aquele que se preocupa com quem está atrás da frente. Nós somos os samaritanos dessa era moderna, onde todo mundo passa e não vê nada. Nós olhamos para o lado e vemos que as pessoas precisam de Deus. E elas precisam ver em nós essa luz refletindo. Só é preciso, para que isso aconteça, dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele realize em nós esse trabalho. A Bíblia diz que Deus não fará nada em nossa vida por força. Se alguém que está numa igreja não quer que Cristo trabalhe a sua vida, Ele não vai agir. O Espírito Santo vai chegar ao ponto que vai sair de você, porque você não quer nada com Ele. E a Bíblia alerta. Primeiro, não entristeça o Espírito Santo. Entristecer de que forma? O Espírito Santo que entra na tua vida, ele começa a ter alegria e querer te levar a uma vida cristã. Mas aí vê você prostituindo, roubando, mentindo, sabe? Com toda a malandragem. A Bíblia diz que o Espírito Santo fica terrivelmente triste. E o conselho é: não deixe ele triste. E ele vai se entristecendo, entristecendo, até o ponto que ele sai fora. Porque você não deu essa liberdade. Se você tem Cristo, você tem o Espírito Santo. E a vida cristã, ela não é peso e ela não é difícil. Quantas vezes eu ouvi colegas da minha adolescência e juventude dizer: ser crente é difícil, ser crente é difícil. E eu olhava assim, procurava dificuldade, não achava. Eu disse: poxa, é tão bom ser crente. A única coisa que a gente vai sofrer é zombamento, né, que a gente sofria naquela época, né? E as pessoas criticavam os crentes como no passado era assim, hoje nem tanto. E eu dizia: não, não é não, porque a Bíblia diz que eu não devo roubar, não vou roubar, eu não vou prostituir, eu não vou fazer isso, eu vou seguir o Jesus, eu vou falar de Jesus. E era tão gostoso. Quando a gente fazia isso, as coisas ficavam mais gostosas ainda. Porque o Espírito Santo, quando entra numa pessoa de verdade, nem todo mundo que levanta a mão é convertido, porque o Espírito Santo sabe quem é convertido de verdade. E a Bíblia diz que Deus não põe o seu Espírito enganado em ninguém. Ele sabe quando a pessoa é sincera e quando não é. Ele sabe quantos de nós aqui estamos aqui com sinceridade e quantos de nós aqui estamos só para encher chouriça. Ele sabe muito bem. E o que é que eu devo fazer então se ele sabe? É bom que você saiba que aquelas coisas ocultas que você vive, ele sabe de tudo. Deus não é bobo, Deus não é otário. Salmo 50 vai dizer o seguinte: ou você fala tanto em meu nome, você vem para os templos todo perfumado, cheiroso, mas no dia a dia você não vive. Você vai jogar bola, quer bater em todo mundo. Se o vizinho fala alguma coisa, você fala com palavras grossas. Os meus servos têm que refletir a minha vida para o mundo. Se alguém bater na minha face direita, ele diz: dê a outra. Se alguém precisar de que você divida alguma coisa, se você tiver uma, parta no meio e vai. Se alguém pedir para mim andar uma milha, vai lá com ele, ande duas. Mostre para ele que quem tem Cristo não faz as coisas por obrigação, faz as coisas por amor. É diferente. E Jesus não quer que eu sirva a Ele por obrigação, que eu venha aos cultos por obrigação, que eu tenha prazer de estar num culto como esse. E as músicas que falam do amor de Deus que é cantada, que a Bíblia diz: no meio do louvor Deus habita. Eu tenho que saber que isso é verdadeiro. E quando eu levantar a minha voz e começar a adorar Ele, não é só cantar não, é adorar mesmo. Eu vou começar a perceber que dentro da minha entranha alguma coisa vai começar a modificar. Por isso que a Bíblia diz que a tristeza ela vai embora, que
que a depressão vai embora, porque são doenças que a alma absorve e só Jesus pode nos libertar disso. Portanto, só é preciso que eu e você dê liberdade ao Espírito Santo para que Ele realize esse trabalho de santificação, essa mudança de vida. Ele te ajuda. Quanta gente tem dificuldade de abandonar o pecado? Por que não abandona? Primeiro, porque não confessa. Segundo, porque não abre mão para Jesus através do Espírito Santo te ajudar. Pouco a pouco as coisas desse mundo começam a perder o valor quando a gente se aproxima de Cristo. É quando a gente vai afastando de uma determinada luz ou de uma escuridão. Quanto mais longe da escuridão a gente estiver, a gente vai encontrar com a luz. Quanto mais longe da luz a gente estiver, a gente vai ficar na escuridão. Portanto, o trabalho que o Espírito Santo faz na nossa vida e que a gente se volta para Deus, a gente vai viver tanta intensidade nessa vida, que a vida de carnalidade, a vida das trevas, já não vai ter sentido mais para nós. A gente não vai viver a vida cristã pesada, porque aquelas coisas já não fazem parte da nossa vida. Mas ao contrário também, aquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, mesmo dentro de igrejas, estão cada vez mais na escuridão, nas trevas. E essas pessoas, elas não têm alegria, elas não têm prazer. E dessa forma o Espírito Santo não pode realizar uma obra na vida de quem não quer. E é isso que a gente vê. E quem sabe tem alguém aqui vivendo isso. Está na igreja, mas a sua vida está na escuridão. Deus está longe. Está na igreja, mas o seu louvor é só de lado. O seu coração e a sua mente, está lá longe, como diz o profeta. Portanto, se você tem Cristo, deseja Cristo agir na sua vida, se você der lugar para o Espírito Santo, pouco a pouco as coisas desse mundo começam a perder o valor. Tudo que você pensa que tem valor, ele só tem valor porque você se aproximou muito. Mas quanta coisa desse mundo, ela perde o valor quando a gente não tem mais nenhum sentido para Deus. Assim é a vida que se entrega para Jesus e deixa o mundo de lado. O mundo morre quando nos identificamos com Cristo. A velha história que a gente faz: nasci para Cristo, morri para o mundo. Muita gente fica com a ideia completamente confusa. Hoje eu sou nascido para Jesus. Como é que você nasceu para Jesus se tu está vivendo uma vida de ímpio? Nascer para Jesus, como a Bíblia diz, morrer para o mundo aqui, é exatamente isso. É abrir mão dessa escuridão, é abrir mão desse pecado que você tanto ama. Quantas pessoas tem nas igrejas que não abrem mão da cachaça, do álcool, das prostituições? Estão na igreja. São pessoas que estão mais... Vai lá, se prostitui. Quantos jovens, quantos namoros cristãos tem? Quem sabe não temos aqui namoro que você está aqui, mas você está prostituindo. O que adianta você estar numa igreja? A Bíblia diz em Gálatas 1:22, não adianta você ouvir a palavra de Deus e você fazer ao contrário. Não vai ter sentido. Você vai continuar na escuridão, no pecado. É o marido que está na igreja traindo a mulher. É a mulher que está na igreja traindo o marido. É alguém que é mal pagador na praça. É alguém que tem relacionamentos quebrados com vizinhança, com parentes. A Bíblia diz que devemos ter paz com todas as pessoas. Sabemos que elas não terão conosco, mas eu preciso ter paz com as pessoas. Eu não tenho que ter problema com ela. A Bíblia diz que eu tenho que viver uma vida de santidade dentro da igreja e fora da igreja. Eu tenho que ser irrepreensível dentro da igreja e fora da igreja. Ninguém tem que me apontar nada. Mas isso só é possível quando a gente dá espaço ao Espírito Santo. E Ele vai te ajudar a te levar pelo caminho que é o caminho do Espírito. E aí você não vai satisfazer o desejo da carne. Ah, mas eu não consigo sair desse pecado. Tu não consegue sair desse pecado porque você ama esse pecado e você não gosta de obedecer ao Senhor. Muitos jovens vêm dizer assim: ah, mas eu sou jovem, preciso transar. Meu filho, vai casar, meu velho. Ah, mas eu não posso casar, não sei o quê. É preguiçoso, vai trabalhar. Quer ter tudo na vida, mas não quer trabalhar. Quer casar, mas não quer trabalhar. Quer ter casa, quer ter carro, mas não quer trabalhar. E está pensando que as coisas caem do céu? Falamos aqui pela manhã.
se buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e você se colocar à disposição de Deus, Ele vai te dar tudo o que você necessita aqui nessa terra. Você vai ter uma vida cristã ativa. Você não vai dar lugar ao diabo, pelo contrário, você vai fugir, que a Bíblia diz: fuja. Fuja do diabo, fuja da aparência do mal. Resista ao diabo, que ele fugirá de vós. Portanto, qual é o tipo de pecado que você está vivendo? Sabe por que você não reflete a Cristo? Porque você não deixa o ensinamento dele na tua vida ser prático. Você dá as costas e continuará sendo uma vida derrotada, sem luz, sem brilho. O mundo morre quando nos identificamos com Cristo. Então, se você não se identifica com Cristo, não estou dizendo que você é membro da igreja. Temos membros aqui que ainda não se identificou com Cristo. Quem é sabe? Tem vivido vida ainda que não está legal. Precisa consertar? Precisa. Quem ouve a palavra de Deus, quem tem ouvido, ouça. E quem é, sabe. Qual tipo de vida você leva? Você e Deus sabe. Meu papel como pastor é pregar isso aqui. Se você se identificar com Cristo, aqueles pecadinhos medíocres que você peca todo dia, não vai ter sentido na tua vida. Você vai ter nojo dele. Mas enquanto você não se identificar com Cristo, você vai amar aqueles pecados. O teu celeiro vai estar guardado lá. Você vai sair daqui do culto, vai chegar em casa e vai cometer os mesmos constantemente. Aí o problema é seu. A Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. Cada um é responsável pelos seus atos, porque aquilo que você planta, você vai colher. Então, se você não abrir o olho, você vai colher tempestade, porque quem planta, como é que é? Planta vento, colhe tempestade. Significa, quando você planta um pecado, sabendo que é pecado, pode ter certeza que o negócio vai pegar o teu lado. Perdão de pecado é uma coisa, consequência você vai carregar. Então você não está sendo um reflexo. Se você tem desejo, o que devemos fazer, pastor, segundo a Bíblia? Abandonar o pecado. Ah, pastor, vamos orar para fazer um culto aqui e botar minha cabeça. Você, não vou botar a sua cabeça, eu não vou bater mão na sua cabeça. Eu quero dizer, você levanta a tua cabeça, escuta o que eu vou dizer para você. Tome vergonha na tua cara e vai abandonar o teu pecado. Para de ficar colocando a tua cabeça para alguém bater a mão e ficar assim: Senhor, liberte esse irmão, liberte esse irmão. Se você não quer ser liberto do pecado, porque você não confessa. A Bíblia diz que quem tem pecado tem que confessar. É pessoal. Eu não posso confessar o teu pecado. Você não pode confessar o meu. Não vem para cá, para a igreja, com conversa fiada, pedindo para a igreja orar, pedindo não sei o quê. Se tem coisas que você não quer deixar. Se você gosta de prostituir com o seu namoro, o problema é de quem? É seu. Se você namora ímpio, o problema é de quem? É seu. A Bíblia diz o quê? Não se meta com conjunto desigual. A Bíblia diz: foge do pecado sexual. Você está ouvindo isso? O que você está fazendo? O problema é seu. Fuja da bebida, fuja dos vícios. E tem alguém bebendo cachaça e cerveja aqui? O problema é seu. A partir daí você é responsável. Nem vem chorar o leite derramado depois, quando começar as consequências apertar você. A palavra de Deus é pregada. Quem tem ouvidos para ouvir mesmo e abandonar. Então, se alguém aqui está vivendo algum pecado oculto e não tem forças para deixar, diga para Jesus: eu entendi, agora eu vou fugir desse pecado, eu vou correr dele, como José fez, como outros fizeram. Portanto, para que você seja identificado com Cristo, você precisa morrer para os valores mundanos. E todo aquele que ama Jesus de verdade, deixa as coisas velhas para trás. Não vem para cá dizer que você ama Jesus se você consegue fazer um bocado de malandragem. Eu duvido uma pessoa que ama a outra de verdade. Ela deixa tudo. E tem gente que chega até a morte, né? Julieta e Romeu. O amor é profundo, né? Não é esse amor que eu estou falando, não, mas estou tocando só um exemplo. Mas quando a gente ama Jesus de verdade, a gente tem outro brilho, a gente tem outro pensamento, a gente tem outro tipo de atitude. Então não confunda visitar a igreja, ser membro de igreja, ser batizado com vida cristã. Você quer refletir Cristo ao mundo? Você quer se identificar com Cristo?
Todo aquele que ama Jesus tem que deixar para trás todo tipo de pecado, tem que morrer para o mundo e tem que permanecer para sempre ao lado dele, porque a nossa vida com Cristo não é alguns anos não, como muitos fazem. Você crente algum dia, depois eu saio e volto. A nossa vida com Cristo, nosso concerto com Ele é eterno. 1 João 2,17 vai falar sobre isso. Diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. E aquele que não faz a vontade de Deus, vai se danar nas quintas dos infernos. Porque quando viveu, ouviu falar disso. E a Bíblia colocou para você o caminho sobre modo excelente, mas você não quis. Você preferiu desobedecer a que a palavra de Deus fala. Olha, quando eu era jovem, o pastor pregava que eu não devia namorar ímpio. Aí hoje você é velho, casou com ímpio e está aí se arrependido. Você está colhendo os seus frutos. Olha, quando eu era jovem, a gente namorava, o pastor falava muito: não prostitua, jovem, o seu namoro, santifique o seu namoro. E a gente leva um namoro só de prostituição, a gente é para o escuro, a gente vai ao motel. Aí hoje você está com o casamento aí, ó, todo arrebentado. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. A Bíblia diz: não vá para o casamento, não leve o casamento um leito sujo, maculado. E quantos jovens crentes, né? E aí, meu irmão, nem eu, nem Deus e nem ninguém vai tirar as consequências do seu pecado. E eu acho que todos nós aqui temos consequências de pecado. Se a gente pudesse, né, a gente esquecia, mas Deus faz questão que as consequências dos pecados não sejam esquecidos, para você saber o que é que você fez, o que é que você aprontou. Portanto, o que você deve fazer da agora em diante é santificar-se ao Senhor. Deus, eu fiz tanta coisa no passado. Ele vai dizer para você assim: filho meu, as consequências você vai engolir e vai viver até o fim da vida, mas a minha graça te basta. Quando aquele passado vier, sabe, amargando o teu coração, tua mente, lembre-se que você é resgatado pelo sangue de Jesus, que Ele, pela misericórdia dEle. É por isso que a gente tem que deixar nossas arrogâncias, sabe, os nossos orgulhos. O apóstolo Paulo, ele sentiu isso, um homem que fez miséria e as consequências dele estavam ali à tona. E a Bíblia colocou aí: só a minha graça vai cuidar de você. Por isso que Paulo orava. Paulo era angustiado com isso. E ele queria ser alguém diferente. Mas o Senhor diz: você vai ter que ser humilde na raça. Deus faz as pessoas serem humildes na raça. Faz você engolir, sabe, o seu próprio vômito do passado. Lembra de onde eu te tirei? Eu tirei daquela vida miserável. Então seja humilde. O apóstolo Paulo foi um. E quem sabe alguns de nós não estão vivendo isso. E Deus vai colocar aí, ó, aquele pecado que você cometeu a vida inteira ali, ó, te futucando, para que você seja humilde e você lembre de onde Deus te tirou. Identificar com Cristo é morrer para o mundo, é abandonar os pecados. O alvo de sermos reflexos de Cristo é algo que o próprio Espírito realiza em nossa vida. Quando eu quero, Ele faz. Espírito Santo, eu quero ser reflexo de Cristo. E aí você vai ver aonde? Na minha casa, com minha família, com os meus vizinhos, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Isso é para você, criancinha que está aí, escuta que você já sabe. Lucas, Mateus, aí, todo mundo aí. Mas você já sabe que você é servo de Cristo e não deve deixar se enrolar por nenhuma conversa. Se é da escola, se é da sua casa, não minta. Não faça nada que seja de acordo com a palavra de Deus. Toda criança, apesar de não ter razão ainda, ela entende. E quanto mais você que é adulto, você quer ser reflexo de Cristo, diga para Jesus: eu quero ser como a lua que reflete a luz do sol. Eu quero ser a lua que vai refletir, Senhor, esse reflexo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam. Quando a gente é de Cristo de verdade, vive em santidade, o mundo olha para nós e vê a gente diferente. No jeito de ser, de falar. Porque o mundo está sujo, está podre. E quando aparece uma florzinha branca ali, alguém sabe que aquilo é diferente. E você precisa fazer isso. O alvo de sermos reflexos de Cristo é algo que o próprio Espírito pode realizar na tua vida se você deixar.
Dê liberdade a Ele. Deixe que Ele tome conta de sua mente, do seu coração, do seu corpo. E passo a passo, suba os degraus da santificação. E vá, meu filho, brilhe nesse mundo, rumo à cruz de Cristo. O justo viverá pela fé, e o justo carrega a sua própria cruz. Jesus, eu não quero pulgar na tua cruz, eu quero carregar minha cruz. Eu quero ser reflexo do Senhor. Eu quero que o mundo me veja com a cruz nas costas, como te vê. Eu quero que o mundo me veja do jeito que viu o Senhor. Será que você está disposto a isso? Então nós precisamos ser igreja que reflete Cristo ao mundo. Vamos parar de ser aquele crente que vem para a igreja só domingo à noite. Eu tenho que ter compromisso com Cristo. Eu tenho que orar. Eu tenho que ter minha devocional pessoal. Eu tenho que estar comungando com a igreja. Eu tenho que estar vivendo essa palavra. Porque não adianta a gente se envolver numa vida falsa. E a profecia está aí. Não são poucos, são milhões de pessoas que estão nas igrejas que não vão para o reino de Deus. São pessoas mentirosas, são pessoas falsas, são pessoas que vão abandonar a fé no momento que a coisa apertar. Muitos não vão topar essa parada e continuar. E a pergunta é que você vai fazer para você mesmo: será que quando a coisa apertar para o meu lado, eu vou continuar sendo crente? Se agora, nessa vida mansa, eu não consigo ser um crente normal, imagina se a coisa apertar. Portanto, essas palavras, elas não vão sair da tua mente nunca. E você precisa entender. E aquele que diz que permanece nele, eu quero andar como Cristo andou. É um compromisso meu, como homem, como crente. Como pastor, eu tenho a responsabilidade com você. Mas como homem, o versículo 6, eu quero viver. Jesus, eu quero refletir o Senhor. Eu quero que as pessoas olhem para mim, os meus colegas olhem, o meu vizinho olhe e fale: puxa vida, aquele camarada ali é diferente. Ele pode olhar muitos crentes dessa comunidade, mas ele vai me olhar com um olhar diferente. E eu trabalho para isso, como pessoa, como crente. E como pastor, eu trabalho para que você reflita isso. O prazer de um pastor que Deus tem, que ver alguém olhar para o filho dele, como o diabo chega para ele e fala de longe: não, meu servo é íntegro. Como é bom a gente, como pastor, saber que a gente tem ovelhas, que essas ovelhas são bênçãos nessa comunidade. Mas a tristeza de um pastor é saber que no meio do rebanho tem ovelhas hipócritas, ovelhas mentirosas, ovelhas enganadoras, que mancha o nome do Evangelho na comunidade. Por isso que a gente tem que fechar as torneiras, fechar os buracos, ser uma igreja de unidade. E quando a gente vê Satanás agindo no nosso meio, a gente usa 1 João 4. A gente sabe quando tem inimigo no nosso meio. A Copa do Mundo vai começar agora dia 12. E eu não sabia, vim saber ontem, existem espias particulares da FIFA em todas as cidades do Brasil, porque já tem uma máfia mundial comprando os jogos. Exatamente, pagando milhões e milhões para chegar para o time aqui do Toque. Olha, você vai levar milhões para você perder essa partida aqui. Já descobriram isso. E o que eu olhei para aqui, eu olhei para a igreja. Nós precisamos ser espias de Deus para saber onde é que Satanás está agindo aqui. Aquele irmão que ri para a gente, toda alegria, começa a acompanhar para ver se a vida dele é assim. O jeito dele falar, o jeito dele pensar, a maneira de tratar. Se o que ele vive aqui, ele vive na casa, em todo lugar. A gente vai descobrir, porque o Espírito Santo está em nós exatamente para a gente servir os falsos. E Jesus disse muito bem. Os discípulos estavam preocupados: como é que a gente vai cuidar? A gente ficou preocupado: mas Senhor, como é que eu vou saber desse povo todo se é verdadeiro ou falso? Adalberto, filho, santifica a tua vida e começa a observar as tuas ovelhas. Pelo fruto, se conhece a árvore. E Adalberto não é tão bobo assim, por causa da palavra de Deus. Às vezes eu vou falar assim: o pastor é besta, não está olhando isso, está olhando aquilo. Às vezes eu não olho com esse olho aqui, mas eu olho com esse que tem aqui atrás. Ó. Aquele que eu tenho aqui do lado. Né? A história dos velhos é a seguinte: quando você foi com milho, eu já voltei com a canjica pronta, não é nada, eu já comia a canjica.
O homem de Deus que tem discernimento do Espírito não é enganado por ninguém. E não é fácil ser crente nesse sentido, e não é fácil ser crente como pastor, mas Deus me dá graça para isso. E a ordem que Ele me dá, ame a todos. Lembra de Judas, pastor Adalberto? Jesus falando comigo. Eu amei aquele sujeito até o fim. Ele chegava, me beijava, eu abraçava ele. E Jesus não foi falso não, ele abraçava e amava mesmo. E a Bíblia diz que Deus derramou o Espírito Santo dele no nosso coração para a gente amar as pessoas. Eu já disse para vocês aqui, que eu amo cada ovelha que está aqui de uma forma que há anos atrás eu não conseguia amar. Eu pedi a Deus, ou o Senhor me coloque, não consegui. E Deus trabalhou na minha vida desses anos todos. Não vou dizer que alguém já me fez como Judas, né? Mas já me fizeram, mas eu sei que a obra não é pessoa, é de Satanás. Satanás sempre vai colocar. Ah, acabou, pastor? Não, pastor não é bobo não. Eu sei que Satanás vai sempre colocar pessoas aqui para fazer coisas a serviço dele. E a gente vai receber essas pessoas, a gente vai até batizar essas pessoas, né? Mas ficar assim, ó, no dia a dia, nas atitudes, né? Quantos chegam aqui, empolgam, quer ser crente, quer ser membro, aquela coisa, né? Quando ouve duas mensagens, já começa a ir fofocando por aí, dizendo que aqui o pastor é muito duro, não sei o que, começa a falar besteira, né? Ah, eu fui lá conversar, o pastor falou lá que a gente não deve falar ali, o pastor é muito e não sei o que. Querido, eu não vou dobrar o meu braço para agradar ninguém quando a Bíblia manda que eu pregue a verdade. E a Bíblia diz que quem é de Cristo jamais será confundido. E é isso que eu quero que vocês vivam, essa vida reta. Que vocês lá na família de vocês, alguém olha e veja, poxa vida, você é sério. E uma das coisas mais importantes do Evangelho é dentro da sua casa. Você que tem irmãos, tem primo que mora lá, que a família é junto. Tem muita gente que abre brecha, que é parente, que é marido. Cuidado. É fácil viver a vida lá nos colegas de trabalho, é mais fácil. Eu quero você viver ali, onde o teu irmão está ali te vendo toda hora, todo dia. Teu primo, teu parente. O maior problema que nós temos é com a nossa própria família. Quando vai falar de crente, somente aqueles que são crentes de outras denominações e que só vivem só para derrubar os outros. Não ajuda. Olha, irmão, eu sei que você é dessa igreja. Irmã, você precisa viver a vida correta. Não. Deixa você errar, aí pau depois. Satanás usa até pessoas se dizem crentes. A gente tem que lembrar que a nossa briga não é contra carne e sangue. Então, meu querido, a Bíblia exorta a mim e a você a ser reflexo de Cristo aqui no Geometry Brothers. Que você seja verdadeiro. Não sou eu que vou estar vigiando você. Não. É o próprio Deus. Salmo 139. Anota esses dois salmos aí, você aí que anda vacilando, e lê em casa. Salmo 139 e Salmo 50. Dá uma lida, uma meditada nesses dois salmos e veja o que Deus vai falar para você. E pare de viver a vida cristã enganando a você mesmo, porque a Deus ninguém engana. Você quer ser reflexo de Cristo? Vamos abrir mão do pecado, vamos confessar o pecado, vamos congregar de verdade, vamos unir como igreja. Você percebe que a simbologia de abraçar alguém já faz diferença? Quando a gente se une, que a gente canta, parece que a coisa, isso é uma simbologia. O que acontece por fora é forte, imagina o que acontece por dentro. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ninguém quebra. Essas 3 dobras somos nós. Com Cristo dentro. Então, se Cristo não tiver nessa igreja aqui, se a igreja for carnal, acabou. É só 2 dobras. Um falando do outro, um quebrando o outro, um vai caindo e ninguém ajuda, mas quando Cristo está no centro. Então nós somos uma igreja cristocêntrica por causa disso. Jesus é o centro. Eu amo você, mesmo que você me dê uma canelada. Lembra daquela professora que eu falei do aluno? Que o moleque deu uma canelada na professora, que a mãe disse, coitado, assim. A professora olhou assim, né? Dá vontade de dar uma porrada, né? Mas ela, como pessoa madura, ela ama, ela sabe que a criança não tem nem razão.
Então, quando Cristo entra na tua vida, você vai conseguir amar, mesmo que alguém lhe dê cascudo. Então, querido, a palavra para nós essa noite é isso. E o meu desejo, o desejo de Deus, é que cada crente dessa igreja seja reflexo de Cristo. E como é ser reflexo de Cristo? É viver e fazer o que Ele ensinou. Então, se você está tendo alguma atitude que não agrada a Deus, que a Bíblia desacorda, você tem que começar a fazer isso. O que Deus não agrada? Você que namora ímpio, por exemplo, cai fora. Você que está praticando sexo que não é casado, sai fora. Você que está fazendo alguma falcatrua, sei lá, você sabe. Só estou citando algumas coisas que a gente pode. Mas aquilo que você está fazendo, que a Bíblia condena, sai fora. Fala, Senhor, eu preciso santificar minha vida nesse segmento, nesse. Portanto, faça o que Jesus disse. Vai lá para a portinha do teu quarto, fecha lá, senta lá com Deus, fala, Deus, eu tenho feito isso, e a tua palavra diz tudo ao contrário. E o meu desejo é tão grande que eu desobedeço a tua palavra. Eu preciso fazer a tua vontade, Senhor. E aí você vai ter que responder aquela pergunta dele. Se você quiser vir após mim, João, Joana, Maria, Antônia, seu nome aí, negue a você mesmo. Se você quer ser um crente dessa igreja, irmãozinho, você é livre para ser e para não ser. Se você achar uma igreja melhor, amém, você pode ir, não tem problema. Mas não queira sair de uma igreja porque você está querendo que o seu pecado seja massageado. Mas se você quer viver uma igreja de reflexo, nós estamos trabalhando para isso. Então o que eu prego aqui, eu não prego para quem está fora, não, estou pregando para quem está aqui dentro agora. Eu prego para as minhas ovelhas. Porque cada dia essa igreja aqui tem que ser com a bola de neve. Ela tem que encher, fortalecer, mas ser forte. Não ser aquela bola grande, sem qualidade nenhuma. Então vamos viver essa vida para que o Engenho Velho de Brota, que é o nosso primeiro campo, depois Salvador, olhe para essa igreja, olhe para a vida de cada um, olhe para você onde estiver e dizer, puxa vida, eu queria que os meus crentes fossem igual a vocês. E eu trabalho para isso. E fico todo fofo quando o pastor fala uma coisa dela, viu? Eu queria que a minha igreja fosse igual a vocês. Eu fico na minha, né? Puxa, como essa igreja é assim. Claro, alguém enxerga isso. E se tem alguém que não está vivendo assim, vamos viver. E que Deus abençoe. Curve sua cabeça. Deus querido e amado, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, a tua palavra é viva, eficaz. E ela, Senhor, é colocada em nós para nos trabalhar, para nos, ó Deus, santificar, para nos direcionar sempre à verdade. E aqui tem uma igreja, Senhor Deus, que deseja viver essa verdade. Nós vivemos num mundo que não tem mais, ó Deus, nenhuma esperança. E a nossa esperança só está em Ti. E nós queremos refletir para o mundo e mostrar para o mundo, para aqueles que estão indo pelo caminho do erro, que tem uma vida eterna para viver. E essa vida eterna está em Cristo Jesus. E nós somos espelhos de Jesus. E o mundo precisa ver Cristo em nós. Portanto, santifica a vida desta criança, deste adolescente, deste jovem, desta irmã, deste irmão, Senhor. Para que o Engenho Velho de Brotas olhe para nós e comece a se autoanalisar. E que cada crente dessa igreja, Deus, seja como um farolzinho brilhando nessa comunidade. E que o Espírito Santo que trabalha no coração do ímpio possa fazer com que ele veja a vida prática desses crentes aqui. Deus, nós não queremos nada escondido. Nós não queremos fazer nada que não, ó Deus, alguém não possa ver. Que a igreja, que a nossa vida seja transparente para essa comunidade. Que não haja mentira entre nós. Que não haja hipocrisia entre nós. Que não haja, Deus, nenhum tipo de engano no coração de cada um desses crentes aqui. Mas que o Senhor limpa a mente e os corações, para que possamos ser verdadeiros crentes do Senhor, homens e mulheres que negaram a si mesmo e negam todos os dias, para que o nome de Jesus seja engrandecido.